Boa noite, meu nome é João Luiz, eu sou aluno do doutorado em Engenharia de Computação na Universidade de Pernambuco, Brasil, né. Estou aqui para apresentar a pesquisa feita por mim, meu colega Álvaro, o procurador Luiz Guerra e o professor Dr. Fernando Buarque, né. O nome da nossa pesquisa é Sistema de Suporte à Decisão Inteligente em Processos de Herança, uma pesquisa na Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco. Então, primeiro, vamos falar sobre o problema, né? Muitas atividades jurídicas em procuradoria são repetitivas e numerosas, né? Como a análise de processos de herança. Quando a gente fala de processo de herança, a gente fala sobre o imposto em que deve ser pago quando se herda alguma coisa, e esse imposto é proporcional ao valor da herança recebida, né? O que acontece é que muitas vezes o valor da herança e o valor do imposto são calculados de maneira errada, de forma que uma casa que custava X, ela é passada na herança como um quarto de X, né? E aí você tem processos que milionários pagando impostos irrisórios, e para isso é necessário que a Procuradoria faça uma análise, né, de todos os processos, né? E essa análise de documentos jurídicos ela precisa de uma interpretabilidade inteligente, uma análise inteligente dos procuradores e dos analistas. No entanto, muitos processos são irrelevantes, né? E o custo governamental de análise e cobrança é maior que o valor do imposto a ser pago. Então, o Estado de Pernambuco ele tem um valor aproximadamente 50 mil, que é um valor em que abaixo disso, né, os processos são isentos. Então, muitas vezes os procuradores têm que fazer análise em processos isentos ou processos em que o valor a ser cobrado é um valor que não paga nem os custos governamentais da análise e da cobrança dessa dívida. Mas o Brasil segue o princípio da indisponibilidade do interesse público, né? Onde nenhum processo pode ser ignorado, então todos os processos mais irrelevantes que sejam precisam ser analisados, precisam de um parecer da Procuradoria. Bom, hoje nós temos algumas tecnologias, né, como algoritmos de aprendizagem de máquina, que podem fazer análises inteligentes, né, técnicas de mineração de texto, sistemas de apoio à decisão, né, de forma que softwares inteligentes podem auxiliar no processo de análise e acelerar o tempo de decisão em processos que necessitam de inteligência humana. Quando a gente fala de sistemas de apoio à decisão, a gente pode ter sistemas baseados em regras, né, ou seja, na experiência do especialista, e sistemas inteligentes, usando técnicas e estatísticas que realizam para a realização de aprendizagem de máquina. Bom, e quais são os objetivos desse trabalho, né? O objetivo é propor, né, um fluxo de trabalho em software para automação da análise de processos de herança, né? Fazer o ranqueamento desses processos de acordo com o seu potencial valor, para que possa auxiliar no processo de tomada de decisão, né, quanto à atribuição, à divisão desses trabalhos entre os profissionais de diferentes níveis de qualificação. Ou seja, temos analistas júniores, profissionais de informações, procuradores, e a gente poderia distribuir esses trabalhos baseado no grau de importância de cada um desses processos e o grau de qualificação desses profissionais. E como objetivo secundário, busca-se construir uma ferramenta hábil a auxiliar na análise de processos de herança, para acelerar a atividade humana e, consequentemente, a eficiência do Estado. Bom, a nossa metodologia, né, ela foi criada, né, baseada em CRISP-DM, né, e propõe a realização do fluxo de trabalho em 7 etapas, né, que vão desde a coleta de documentos até o ranqueamento de processo. Então, temos aqui a coleta de documentos nas pastas virtuais, a conversão de documentos em texto, o pré-processamento desses textos, a classificação inteligente de documentos, a pontuação semântica de processos, seguida da classificação condicional e, por fim, o ranqueamento de processos com grupamento inteligente. Ponto 1, né? Coleta de documentos nas pastas virtuais. Então, essa coleta pode ser feita por um robô que entra dentro do site, né, dentro do ambiente virtual do governo, faz a coleta dos documentos de cada processo e armazena em formato PDF, né, no banco local da Procuradoria, né, onde vai ser utilizado para seguir adiante no fluxo. A etapa seguinte é a conversão de documentos em texto. Pega esses documentos em PDF e converte-os para texto, né? O que acontece é que muitos desses documentos eles são documentos antigos, né? E são documentos digitalizados. E quando é feita a conversão para texto, a quantidade de palavras encontradas é uma quantidade de palavras muito pequenas, então entende-se que esse documento, na verdade, não é um documento em PDF, mas sim um texto digitalizado em PDF. E para isso, nesse caso, né, é feito um pré-processamento nessa imagem para melhorar a conversão, né? E após isso é feito um reconhecimento alto de caracteres que a gente faz com a ferramenta Tesseract, para converter esses textos, esses documentos escaneados em texto.
Após isso, é feito pré-processamento de texto, né? Retirados os símbolos gráficos, pontuação, parágrafo, espaço duplo, transforma todas as letras em minúsculas, né? Retira as palavras chamadas top words, são palavras com pouca importância, como artigos, preposições, conjunções, são palavras que não trazem valor semântico, né, para uma análise por inteligência artificial ou mineração de texto. E então é feita também uma avaliação idiomática, né? Muitos desses textos, quando são convertidos em OCR, né, a qualidade da imagem era tão ruim em que ele fica ilegível, né? Então é feita uma análise idiomática, caso entenda-se que está em português, então o texto do documento passa adiante. Caso não entenda-se que está em português, que provavelmente o texto está ilegível, né? E aquele processo não pode seguir adiante, é preciso que seja feita uma nova digitalização, uma nova conversão. Após isso, temos a classificação inteligente de documentos, né? Nessa etapa, uma vez que os documentos são coletados nos ambientes virtuais, existem muitos documentos em um processo. Né? E documentos que muitas vezes não trazem informações relevantes para análise de processo de herança, ou seja, são documentos que não contêm bens. Então, é feita uma divisão de documentos que podem conter bens e documentos que não podem conter bens. Né? Para isso, esses documentos passam por um processo de steaming, ou seja, é tirado todas as palavras, são realizados seus radicais, passa por um processo de bag of words, somente dos processos, em que são processos em documentos relevantes, documentos que contêm bens, né? E passa, então, por um classificador, XBust, uma classificação de única classe, onde a gente simplesmente quer definir o que é processo, o que é documento que contém bens. E para que o classificador possa definir, ó, esses documentos aqui contêm bens, esses não têm, né? Os documentos que contêm bens passariam adiante. Após isso, feita a pontuação semântica de processos, né? Com a ajuda do especialista, foram indicados 95 termos-chave, que foram pontuados de -1 a 20. E o que são esses termos-chave? Os termos-chave são palavras importantes, como, por exemplo, motocicleta, apartamento, casa, carro, barco, né? Fazenda, e essas palavras, né, elas são pontuadas de acordo com dois critérios, critério objetivo e critério subjetivo. O critério objetivo é dado ao seu valor. Então, por exemplo, uma motocicleta, ela valeria 2 pontos, enquanto um apartamento valeria 6 pontos, ou seja, baseado no seu valor. Imóveis ou bens com valores maiores tem uma pontuação maior. E o critério subjetivo ele leva em conta o grau de fortuna associado ao bem. Então, palavras como Porsche, Lexus, iate, né, são veículos de luxo e que isso indica um grau de riqueza, né? Então poderiam pontuar 15. Tudo bem que às vezes um apartamento ele vale mais do que um veículo de luxo desse, mas você ter um veículo de luxo significa que é mais rico do que ter um apartamento com esse mesmo valor. Então é dado um valor subjetivo, um critério subjetivo para essas palavras, né? Um outro ponto importante é que a presença desse segundo critério, do critério subjetivo, ele dá uma ênfase semântica na análise de processo, de maneira que o especialista possa adaptar o procedimento de busca segundo a sua experiência profissional, entendimento da cultura regional. Entender que apartamento, determinada rua, determinado endereço, determinados bens valem muito para aquele estado, para aquela cidade, para aquela cultura, né? Isso pode ser feito nessa etapa, né? Ou seja, incluída semântica e experiência do especialista nesse processo. Alguns termos-chave foram avaliados com pontuação negativa, né, valor 0, como não deixou bens, inventário negativo. Esses termos ajudam a identificar documentos que foram devidamente selecionados, mas que os processos não têm pontuação. Então, caso encontre a palavra não deixou bem, significa que realmente não vai encontrar nenhum bem, né? Mas um documento relevante, que precisa ser analisado, porque entende-se que o processo está lá. Né? Alguns documentos receberam pontuação, algumas palavras receberam pontuação negativa, como abertura de inventário, testamento. Isso indica que os documentos disponíveis não correspondem ao processo completo, ou seja, é necessário procurar em outro lugar o testamento ou o inventário para que siga com a análise. E esse processo de verificação humana para procurar os documentos faltantes. Né? E bag of words, né? Por fim, é feita uma bag of words com todas essas palavras, com essas keywords, com suas pontuações e passa por cada um desses documentos, né? E dos documentos totais do processo, e é encontrada a pontuação total de cada um desses. Então, é feita uma classificação condicional. Né? E o que essa classificação faz? Ela divide os processos entre analisáveis, duvidosos ou incompletos. Processos analisáveis são aqueles com pontuação positiva ou nula, mas que no qual tenham sido encontrado ao menos um termo-chave. Duvidosos são de pontuação nula,
e não foram encontrados quaisquer termos-chave, né? Sendo necessária uma análise humana de média complexidade, para se avaliar o motivo da ausência desses termos. Então, provavelmente são documentos que não passaram por uma boa conversão de texto, são documentos que estão incompletos, precisam de uma análise humana para saber qual o motivo desses processos duvidosos. E processos incompletos são aqueles com pontuação negativa, que necessitam de fato um trabalho humano de média complexidade para encontrar nos bancos de dados os documentos faltantes para que seja feita análise desse processo. Bom, após isso, por último, é feito o ranqueamento de processos com grupamento inteligente, né? Então, processos que são classificados como analisáveis são ranqueados usando técnicas de agrupamento por aprendizagem de máquina. A técnica escolhida aqui foi o CAMINS. Né? O objetivo do ranqueamento é identificar o grau de relevância dos processos e separá-los em grupos de maior interesse para o Estado. Como resultados, as palavras-chave, as respectivas pontuações foram definidas com apoio de especialista jurídico. O treinamento de técnicas inteligentes e escolha das palavras-chave foram realizados a partir de documentos de processos reais, disponíveis entre os anos de 2016 e 2019, disponíveis no Núcleo de Herança da Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco. E como primeiro resultado, tínhamos o classificador inteligente, né, como treinamento do classificador. Para isso foram utilizados somente documentos no ano 2016, um total de 2.059 processos, né, com 1.062 documentos rotulados como importantes, que de fato têm bens, e 999 documentos que estão nos processos, mas que não contêm bens. Como documentos importantes foram entendidos petições iniciais e primeiras declarações, e como documentos não importantes, que não contêm bens, podem ser despachos, protocolos, sentença, documentos pessoais, ofícios, decisão, intimação, certidão de óbito. Após isso, foram retirados 1/4 dos documentos para validação, 1/4 para teste, né, sobrando em média aproximadamente 56 de documentos, arquivos para treino, e aí obteve uma acurácia de 98,4% para o grupo de teste, 98% para o grupo de treino. Após isso, né, foi feito o ranqueamento inteligente de processos utilizando o algoritmo CAMINS, e aí foram avaliados 5.061 processos de 2016 até 2019. Aqui à esquerda a gente consegue visualizar o histograma desses processos, então temos pontuação que vai de 0 até aproximadamente 2.000 pontos, né? E temos que a grande maioria dos processos estão na base, né? Enquanto alguns poucos processos estão mais acima, né? Podem ser considerados outliers e podem ser documentos importantes, né, para análise na Procuradoria. Aqui à direita, a gente pode ver o gráfico de cotovelo para o agrupamento. Esse gráfico ele mostra a soma das distâncias quadradas, né, entre os documentos e os possíveis referências, né, os centroides do algoritmo CAMINS. E a gente pode ver aí, quando vai avançando, né, a quantidade de possíveis números de grupos, a curva ela vai ficando cada vez mais achatada, né? E isso mostra para a gente que aproximadamente 4, 5, 6 poderia ser um número interessante de grupos para fazer análise, para fazer o agrupamento, né, o ranqueamento desses processos. Após a análise dos gráficos anteriores, né, foram escolhidos 5 grupos para realizar o agrupamento. Uma vez treinado, esse algoritmo pode ser usado para agrupar novos processos, né? Então, aqui à esquerda a gente pode ver o resultado do CAMINS, né, onde temos aí os pontos, o grupo menos relevante, né, em violeta e o grupo mais relevante em azul claro acima. E aqui à direita a gente pode ver a tabela das distribuições. Então, por exemplo, no grupo 1, que tem uma pontuação mínima de 0 e uma pontuação máxima de 29 pontos, ou seja, um range bem pequeno, a quantidade de processos é absurda, ou seja, 2.909 processos. E essa quantidade de processos ela vai caindo à medida que a pontuação aumenta, de forma que no grupo 2 a gente tem aí de 30 a 76, 46 o range, e apenas 1.351 processos, né? E aí a gente vai avançando, de forma que no último grupo nós temos um range muito alto de ponto, né, de 300 até quase 2.000, apenas 29 processos, né? Ou seja, o número de processos vai caindo à medida que a pontuação aumenta, né? E aí o algoritmo trouxe para a gente a melhor forma de agrupar esses processos. Bom, conclusões. A atual abordagem apresenta um sistema inteligente para suporte à decisão, que automatiza todo o processo de coleta, transformação, análise e ranqueamento de processos de herança. Né? Para isso foram utilizados técnicas de numeração de texto, imagem, classificação inteligente e OCR. Né? Ele traz para a gente, né, após o treinamento, né, é possível agrupar novos processos sem a necessidade de um novo treinamento do algoritmo, ou seja, novos processos podem ser automaticamente ranqueados, né, e distribuídos, né, para os especialistas, dado o seu grau de especialidade de cada um dos analistas. Ou seja, ele auxilia a divisão de trabalho. Então, por exemplo, os processos do grupo 1 são processos
mais numerosos e menos relevantes poderiam para profissionais menos qualificados, profissionais de informação. E os processos do grupo 2, por exemplo, são bastante numerosos, poderiam para analistas de grau sênior, e processos do grupo 3, 4 e 5, que são mais relevantes e menos numerosos, poderiam ir para os procuradores, que são os profissionais mais bem remunerados e mais capacitados para essa análise. Né? Também traz para a gente alguns documentos de má qualidade, né? Arquivos de imagem de má qualidade, que precisa passar por podem passar profissionais menos qualificados, né, com remuneração menor, para fazer análise e coletar os documentos necessários para análise desses processos, sem precisar que isso gaste o tempo, né, dos profissionais mais caros. E como software, né, essa abordagem permite que o especialista possa inserir sua experiência e ponto de vista na análise, dando autonomia e confiabilidade ao sistema. Né? Nós temos um sistema flexível que pode ser utilizado em outros setores da procuradoria, como tem se mostrado útil, e também outros setores da administração pública, né? E é estimado, né, depois da nossa implementação, uma média de 160 horas de implementação de desenvolvimento de software e 40 horas de consultoria de especialista jurídico para a implementação dessa proposta. Bom, eu agradeço pela atenção e gostaria de saber se existe alguma dúvida.